Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua vida, alcance seu lar, alcance a sua família e te traga a misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Que o Senhor nosso Deus tenha sempre em nossas vidas a misericórdia de nos derramar a sua graça, porque sem ela nós já não estaríamos mais aqui. Sem o propósito de Deus na sua e na minha vida sendo cumprido, nós já não estaríamos mais aqui. E se você está, meu irmão, se você está escutando esse áudio, se você está me escutando hoje, se você está onde você está agora, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito ainda não acabou. Deus não é Deus de meias obras. Deus não é Deus que começa e não termina. Deus não é Deus que promete e não entrega. Então tenha certeza, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. E você só basta aguardar, ser firme e fiel e manter o seu coração segundo os desígnios do Senhor. Amém? Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós vamos entrar no 17º dia, 16º dia do aprendizado do livro Homem ao Máximo. Um tema que não deixa de ser como todos os outros, mas extremamente interessante porque fala dos nossos corações, E nós já vamos começar entendendo o que é coração. O que trata-se, o que a Bíblia fala de coração, o que o mundo diz de coração, o que é o coração, né? Coração é um órgão, meu irmão. Coração é um órgão e um músculo, na verdade, que ele faz o principal papel no seu corpo de promover a circulação do sangue em todo o seu corpo, né? Então vou trazer até um exemplo. Quando você almoça e você acaba de almoçar e come muito, e você dá aquele sono, por que você dá o sono? Por culpa do seu coração, sabia? Por quê? O seu coração ele bombeia o sangue no seu corpo. E quando ele bombeia o sangue, o órgão que precisa de maior circulação naquele momento é o seu estômago. E o seu estômago, aquele sangue, ele tende a ter uma concentração maior de sangue no seu estômago. Por isso, sai um pouco de sangue da circulação de oxigênio, porque uma das funções do sangue no nosso organismo é conduzir oxigênio pelo nosso corpo. E com isso, reduz a incidência de oxigênio no cérebro, aumentando a circulação de sangue no estômago. Ou seja, o seu cérebro fica sonolento. Por isso, não é interessante você acabar de almoçar e pegar na direção, porque o seu cérebro ele tende a estar mais lento. Quando você for dirigir, tente comer menos, coma uma comida mais leve, para não estimular o trabalho intenso do seu estômago. Entendeu? Então, ou seja, nós temos aí uma das grandes funções do nosso coração, do nosso corpo, que inclusive é o primeiro órgão. É o primeiro órgão a ser formado quando você estava na barriga da sua mãe. É a partir dali que começa a vida humana, começa o coração. Deus é tão perfeito que ele falou, vou colocar uma máquina para bombar o sangue e com isso já começar a estimular o crescimento dos demais órgãos. Ou seja, se o coração não estiver perfeito, os demais órgãos também não receberão o oxigênio. É a base. Por isso o coração é tão importante para nós. Por isso, ao longo do tempo, as pessoas transformaram a palavra coração como base. Coração pensa, coração tem sentimento. Mas coração não tem sentimento, coração não pensa, coração é um músculo. Bom, tivemos esse tempo todo aqui para a gente poder falar um pouco para que haja esse entendimento técnico do que é. Porque a palavra de Deus nos diz, né? Vamos louvar a Deus com coerência, vamos aprender da palavra de Deus meditando nas Escrituras, como os bereanos já faziam, né? Na época de Paulo. Então esse é o primeiro conceito. Só que agora nós vamos começar a entender a visão espiritual disso. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, e me acompanhe em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, o que o profeta traz para nós. E ele traz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e além de tudo é perverso. Quem o conhecerá? Bom, peraí, você está falando que o coração é um músculo, e agora Jeremias está falando para nós, através da palavra, que ele é enganoso, que ele é perverso.
Como é que funciona isso? Por que o coração é um músculo e ele é perverso em nossas vidas? Bom, aí nós vamos trazer agora o que a palavra de Deus nos traz a visão do coração, onde que ela comenta sobre o coração do homem, e que nós vamos falar muito sobre isso aqui, porque é o início das suas ações. O coração, ele é a nossa alma dentro do nosso corpo. Nós somos formados de corpo, mente e espírito. Quando nós nascemos, Deus deu fôlego de vida sobre nós. Ele colocou o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, que é a presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos ter a grande oportunidade de deixar o Espírito Santo agir em nós, deixar o Espírito Santo entrar em nossas vidas e fazer esse renascer, esse nascer de novo, que aí começa a entender. Quando Jesus nos fala para nascermos de novo, quando você nasce, o coração não é o primeiro órgão. Quando você nasce de novo, também o coração é o primeiro órgão, quando está dizendo aqui. Só que o coração é o coração do seu espírito, do Espírito de Deus tomando conta da sua vida. Você dar a liberdade para que o Espírito de Deus entre na sua vida e faça esse nascer de novo. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu não gosto muito da igreja, ou não vou na igreja, ou não vou viver na Bíblia, quer dizer que eu não vou poder mais fazer as práticas que eu fazia antes, agir da forma que eu agia antes, porque eu gosto de festa, eu gosto de mulheres, eu gosto não sei, daquilo que você acha que te afasta de Deus, ou que você não vai poder fazer mais, porque ou um ambiente de igreja, ou a palavra de Deus não vai deixar que você faça, porque é difícil viver na palavra de Deus. É aí que Jesus fala que isso não existe. Porque o nascer de novo é deixar de ter vontade de fazer aquelas situações. Você não abandona a droga, não abandona o cigarro, não abandona a bebida, somente por ação própria. É o Espírito Santo de Deus que entra na sua vida e molda e muda toda essa necessidade, esse desejo que você tinha de certas práticas e do próprio pecado. Porque onde Deus habita não existe o pecado. Isso é o nascer de novo, isso é ter um coração renovado, que quer dizer o quê? Ter uma alma renovada, ter um espírito renovado. Em Mateus, nós vamos abrir em Mateus, no capítulo 15, 19 ao 20, Jesus já dizia isso. Olha o que Jesus já dizia. Olha como Jesus já nos orientava ao risco e ao perigo de seguir os nossos corações, ou seja, o entendimento da alma sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo convencendo e mudando. Capítulo 15, Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: porque do coração, ou seja, porque da alma procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu irmão, começa a entender comigo uma situação. É os primeiros pensamentos, as primeiras impressões da sua mente é que vão dizer o que você vai fazer. Sentir, pensar, vem antes da ação. Você nunca age e pensa depois. Se veio a ira, é um sentimento. E você agiu conforme a sua ira, você agrediu. E se o seu espírito não está sendo controlado, se você não controla o seu espírito, você não controla as ações dos seus primeiros sentimentos, o seu intelecto não funciona, a sua mente ela não age. Então você vai agir mediante o que o seu espírito te orienta. Agora, você tem que filtrar aquilo. Se o seu espírito é um espírito acostumado com as coisas de Deus, ele vai te direcionar sempre para as coisas de Deus, para o desenvolvimento da ação voltada às ações de Deus. Se o seu espírito é voltado sempre às ações do sentimento, das ações que te dão prazer, das ações que vão te trazer satisfação imediata, independente do que você vai colher daquela ação que você fizer, esse seu espírito vai te conduzir a algo que vai te trazer prejuízo no futuro. Vamos aos ditados populares? Vamos aos ditados? Tem muito ditadozinho popular aí, da sabedoria humana, que não é bíblico, não está escrito na Bíblia, mas ditados populares, que nos dizem o seguinte. Vamos a um primeiro. Coração do homem é terra que ninguém habita. Sua avó já dizia isso. Sua mãe já dizia isso, os antigos já diziam isso. Não é bíblico, isso não está na Bíblia, mas é um ditado popular. Ninguém habita no coração do homem, ninguém sabe o que o homem está pensando. Ninguém sabe o que aquela pessoa, a maldade que sonda aquele coração ou até a bondade que sonda aquele coração. Vamos para outro? Um passarinho pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. Está falando do coração.
Você pode ter um pensamento, você não limita seu pensamento. Vem um pensamento de pecado, vem um pensamento de julgamento, assim como Jesus está dizendo aqui, né, em Mateus, no capítulo 19, capítulo 15, no versículo 19, porque do coração, dos pensamentos do homem, vem a morte, o adultério, a prostituição. Tudo isso começa no primeiro pensamento. O plano, ele não é forjado no primeiro pensamento. O plano do pecado, o plano da ação errada, ele é forjado se você der corda a esse pensamento, se você alimentar esse pensamento. Qual é o lobo que você está alimentando? Você está alimentando o lobo mau ou o lobo bom na sua vida? Você está trazendo para esse pensamento seu a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, ou você está trazendo os seus desejos a esse pensamento? É o coração que dizem, meu irmão. É aí que a gente começa a entender. Aí que a gente começa a entender esse coração enganoso, esse coração que Davi muitas vezes deu a ele vazão. Davi, infelizmente, no ato de prostituição da sua vida, deu a esse pensamento vazão e uma articulação de um projeto para poder ficar com a mulher do Urias. Olha só como houve um planejamento. Ele fez isso do dia para a noite? Do dia para a noite? Não. Ele fez isso instantaneamente? Não. Ele fez isso em cima de um tempo. Ele planejou, articulou todo esse pecado. Mas por que Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus se ele deixou o coração dele ser guiado, ou seja, a mente, o espírito dele ser guiado pelo mal, por esses intentos maldosos que gerou todo esse pecado? Davi não deixou de colher os frutos do seu pecado. Davi colheu todos os frutos do seu pecado. Todos na sua família, isso gerou reflexo negativo na sua família, isso gerou reflexo negativo de exposição no reino, ele foi exposto para todo o reino, o pecado dele, passou vergonha, se sentiu só. Se você ler os Salmos, e aí nós vamos abrir no Salmo 51, versículo 10, você vai ver que Davi pede para que ele tenha um coração puro, para que ele possa ter um coração completamente mudado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui Davi está pedindo para Deus renovar nele o espírito, para que ele possa renascer, porque ele se sentiu naquele momento afastado da presença de Deus. Ou seja, você escolhe estar fora da presença de Deus. Davi escolheu naquele momento sair da presença de Deus, mas Deus não viu remorso, viu arrependimento em Davi. Deus notou em Davi que havia um arrependimento, e esse arrependimento de um coração, de um pensamento que ele deixou se seguir por ele, porque o coração do homem, ou seja, a alma do homem é a terra que ninguém habita, somente Deus que consegue esquadrinhar e entender, mas Deus permite que nós possamos ter o nosso livre-arbítrio e fazer conforme nós queremos. Mas se nós quisermos ter uma constância com Deus e ter um coração segundo o coração de Deus, nós fazemos essa oração de Davi. Nós fazemos esse entendimento que Davi pediu para que o Espírito nasça novamente na vida dele, convencendo ele a todo momento dos caminhos errados, colocando à prova os caminhos que Deus tem a colocar em Davi, na nossa vida. E assim Davi, durante a sua vida, foi fazendo. E a gente vê que Davi aprendeu. Quando ele fez isso, Davi era jovem, era imaturo. Como nós já aprendemos sobre a maturidade aqui em capítulos anteriores. E assim como ele, eu e você também precisamos ter um coração nascido de novo. Nascer novamente. Ter um espírito constante na presença de Deus. Não deixar esses primeiros sentimentos nortearem as nossas vidas. Ah, meu coração está mandando eu fazer isso. Meu irmão, coloca na presença de Deus. Enquanto o mundo diz isso, eu vou fazer o que o meu coração está mandando. Eu vou fazer o que meu sentimento está mandando. Eu vou fazer... Meu irmão, Deus está falando, faça o que o Espírito Santo te manda. Não faça o que o seu sentimento te mande. Cientificamente, os nossos sentimentos estão no córtex frontal da nossa mente. É o que forma o nosso caráter, o princípio. E a palavra de Deus a todo momento nos diz, tem um caráter segundo o caráter de Cristo. Ou seja, cientificamente, o nosso córtex frontal, que é a sua testa, na frente da sua testa aí, você tem sentimentos conforme o sentimento de Deus ou conforme os sentimentos originais da sua vida.
todos os aprendizados humanos que você teve ou conforme os aprendizados espirituais que o Senhor está querendo colocar em você por meio do Espírito Santo de Deus e a permissão que você dá a esse Espírito Santo agir na sua vida. Porque Jesus diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, se você abrir, eu entrarei. Se você não abrir, Jesus não entra. Inclusive, se você colocar Jesus para fora, ele sai. Agora, quem é que está comandando a sua casa quando você coloca Jesus para fora? Para ele não ver o seu pecado oculto dentro das quatro paredes. Deixa Jesus estar com você o tempo todo, meu irmão, para que você não peque. Porque se tem ele do seu lado, você, por mais que queira pecar, por mais que esse passarinho passe na sua mente, você vai se limitar e vai dizer, Jesus, é para fazer ou não? Jesus, o senhor está do meu lado, você está vendo, é para agir ou não? O que o senhor faria? E Jesus vai te responder. Não haja por si só, não age pelo seu sentimento, haja pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E tudo na sua vida tende a ser diferente, porque haverá sabedoria, haverá entendimento do que tem lá na frente, haverá plantio e haverá colheita certa, um plantio de um fruto bom que vai dar uma colheita poderosa, uma colheita que vai dar muitos frutos e frutos que permaneçam na sua e na vida daqueles que estão à sua volta. Não deixe ter um coração enganoso, meu irmão. Não deixe ter um coração enganoso. Deixe o Espírito Santo, que é puro, que traz tudo que a sua vida precisa a nível de alimento, a nível de discernimento, agir e transformar o seu ser. Não haja por si só. Não dê ação aos primeiros sentimentos. É o que nós vamos orar agora, é aonde nós vamos colocar a nossa vida. Vamos fazer a oração de Davi, a oração do Salmo 51. Coloca em mim, Senhor. Coloca em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim o espírito reto. Renovar é questão que você já teve ou tem, e que Deus pode renovar na sua mente esse sentimento e tirar toda essa pressão, essa opressão, esse sentimento negativo, esse sentimento que às vezes vem na sua mente para querer te destruir. E você vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus com bons pensamentos, com a paz, assim como nós fizemos no início, falamos no início da abertura desse episódio. A paz que excede todo entendimento, que você não entende, mas que ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus para a sua vida e transforma todo o seu ser. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, poderoso Pai, que nos criastes, que conheces, ó Pai, toda a nossa necessidade, conhece toda, ó Pai, as nossas falhas, os nossos... esquadrinha, Pai, os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, o nosso intelecto. É o Senhor quem forja, é o Senhor que nos envolve e desenvolve. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que somos homens fracos e frágeis, soldados desse general que é o Senhor Jesus, aguardando, Senhor, o seu comando, aguardando, Senhor, a sua orientação. Estamos aqui dispostos para a batalha, mas para isso precisamos de ter um espírito reto, um espírito segundo o coração de Deus, um caráter segundo Cristo. Senhor, forja, muda e molda em nós. Jesus, se o Senhor está pedindo passagem para entrar em nossas casas, nós abrimos agora. Tenha liberdade de entrar e arrumar o que o Senhor quiser arrumar. Mandar para fora o que nós tivermos guardado e que não for necessário habitar conosco. Que o Senhor tenha liberdade em nossos espíritos, ó Pai, para que nossa vida possa ser transformada, mudada e moldada segundo a sua visão. Tenha liberdade que o Senhor precisa ter. Nós abrimos, ó Pai, todo o nosso entendimento ao Senhor, para que o Senhor possa agir conforme a sua vontade. Abrimos mão do nosso livre-arbítrio. Abrimos mão do nosso primeiro sentimento, para que o Senhor possa agir e ser o nosso guia, o nosso mentor, o nosso orientador dentro daquilo que viemos a fazer, onde nós estivermos, com nossas famílias, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com nossas esposas, filhos, mãe, pai e assim por diante. Tenha a sua liberdade em nossas vidas, é o que nós te pedimos nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, lança sobre nós a sua paz,
a paz que excede todo o entendimento, Pai. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, amém, meu irmão, amém. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que Deus possa estar transformando completamente o seu ser e o seu entendimento, e que esse coração puro, esse espírito puro, possa ser visto através das suas ações, e que o Espírito Santo tenha a liberdade de fazer o renovo que precisa ser feito dentro da sua vida. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe e, como sempre, se assim Deus permitir, nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá!